O que é mais impressionante, talvez mais calculado, é que Pedro Damião descreve em outro lugar sua própria obsessão solitária com fantasias da concubina de um escrivão observada há muito tempo durante seus dias em Parma. A descrição é estratégica na medida em que desvia a atenção do cenário exclusivamente masculino da vida eremítica. A ausência de mulheres não é difícil de entender se nos lembrarmos do contexto eremítico. A cela também é o local de extraordinária intimidade entre os homens. Afinal de contas, a comunidade de Pedro Damião treina seus novos membros colocando cada um deles na cela de outro monge. Esses dois homens não devem apenas viver juntos em um espaço pequeno, em condições que se assemelham à nudez. Eles devem discutir os detalhes mais privados da vida no corpo e compartilhar as práticas e disciplinas físicas que assustam a maioria dos leitores modernos pelo que parece ser um masoquismo violento. Os perigos desse tipo de intimidade não foram ignorados nos escritos autorizados das tradições monásticas. Pedro Damião escreve em outro lugar sobre as dificuldades especiais da castidade para os jovens. Mais importante, discussões relacionadas aparecem nas próprias penitenciais que Pedro Damião aprova. Ele lê ali casos de crimes em locais compartilhados, prescrições de longo prazo contra viagens solitárias para aqueles que cometeram esses crimes e assim por diante. Pedro Damião lê esses textos, mas os omite dos argumentos e exortações do livro de Gomorra. O único resquício deles aparece na segunda menção significativa dos monges no livreto. A menção é um conto moral, um exemplo muito curioso. Havia um eremita contra Pedro, Pedro Damião vai contar, que foi enganado pelo demônio, fazendo-o pensar que o sêmen não era diferente de qualquer outro supérfluo do corpo. Assim como ele assoava o nariz quando estava congestionado, o monge se masturbava sempre que sentia cócegas do desejo. Ao morrer, o eremita foi dominado por demônios à vista de seu companheiro. O companheiro, sabendo que o homem praticava as virtudes, mas não seu crime sexual, desesperou-se ao pensar que alguém poderia alcançar a salvação. Um anjo se aproximou para explicar que o eremita falecido havia manchado todas as suas boas ações com o pecado não arrependido da impureza. O exemplo desse eremita miserável tem o objetivo de ensinar a gravidade superlativa da masturbação. Ele também traz outras lições. Primeiro, estabelece que alguns eremitas são sodomitas, mesmo que apenas por equívoco. Revela, em segundo lugar, que as condições da vida eremítica permitem a ocultação da sodomia. Seu companheiro nem sequer suspeitou de seu crime, e por isso foi lançado ao desespero. E em terceiro lugar, o que é mais surpreendente, a história sugere que uma longa vida de ascetismo, é inadequada para evitar enganos rudimentários sobre a sodomia. As fronteiras de Sodoma e dos eremitérios se sobrepõem. Alguns eremitas são sodomitas, pelo menos no primeiro grau de sodomia. Eles compartilham com os sodomitas na igreja maior uma ocultação perturbadora, um dom para as dissimulações. E eles realmente se escondem em várias passagens do livreto, mas, obviamente, é na penúltima sessão da autojustificação de Pedro Damião. Ele imagina um opositor ao seu tom incisivo. O opositor é caracterizado como alguém com uma consciência excessivamente sensível, que considera Pedro um traidor de seus irmãos, um informante contra eles. Os irmãos podem ser cristãos ou clérigos em geral. Pedro deve ter a intenção de ser lido como se referindo a eles em geral. Mas na época em que o texto foi escrito, ele estava em Fonte Avelhana por pelo menos 15 anos, e suas viagens para fora dela consistiam principalmente de estadias em outras comunidades monásticas ou eremíticas. Além disso, independentemente de seus itinerários reais, ele fala como alguém que mora longe da cúria, no isolamento do eremitério. Sobre os pecados de quem ele poderia estar relatando? Sobre quem poderia estar informando como delator? A linguagem sugere que Pedro estava de fato observando o progresso desse pecado.
Ele é chamado para corrigir apenas porque viu seu irmão pecar.